Como dissemos na aula anterior, vamos seguir explicando um pouco sobre o conceito do estudo diário do Sefer HaMitzvot, as Mitzvot do livro das Mitzvot do Maimônides. O Maimônides, como explicamos antes, esse livro, na verdade, está aqui para enumerar as 613 Mitzvot. O que aconteceu? Como o Maimônides, ele decidiu que ele ia escrever sua obra das Halachot, descrevendo a lei de cada mitzvah, de uma maneira, seguindo uma ordem diferente da do Talmud. Ele criou a sua própria ordem, ele separou cada assunto, cada tema e colocou em assuntos diferentes, em livros diferentes, e ele ficou com medo que talvez alguma mitzvah ele ia deixar de lado. Então, o que ele fez? Ele resolveu assim, vamos enumerar todas as mitzvot. Depois vamos ver cada uma dessas 613 mitzvot, a que assunto ela pertence, e daí depois, na hora que eu vou explicar cada assunto, eu vou ter já as mitzvot de cada assunto na minha frente, e daí assim eu vou explicar todas as mitzvot, não vamos deixar nenhuma, não vamos perder nenhuma das 613 mitzvot. Como a gente disse antes, é conhecido, o Talmud já havia afirmado que existem 613 mitzvot na Torá. Dessas 613, 248 são mandamentos positivos e 365 são proibições. Agora, o que acontece? Quando Maimônides foi enumerar essas 613 mitzvot, ele foi, vamos assim, peneirar e tirar do texto da Torá 613 mitzvot, ele se deu com a seguinte situação. Já haviam pessoas antes dele que enumeraram e contaram as 613 mitzvot. Só que ele achou que haviam usado critérios errados. O que acontece? Se você começa a ler a Torá e você vai pegar cada vez que a Torá fala faça alguma coisa, ou quando a Torá fala não faça alguma coisa, se você for contar cada uma dessas vezes, você vai sair com um número muito maior que 613. Então, como a Torá afirmou que tem 613, como o Talmud afirma que são apenas 613 mitzvot, a explicação é o seguinte, porque tem detalhes, tem mitzvot que tem vários detalhes. Às vezes os detalhes, quando a Torá ela fala não 3 vezes, para 3 coisas diferentes, está falando sobre uma mitzvah só. Às vezes assim. Tem vezes quando a Torá está repetindo mitzvot. Então o que acontece? Alguém tem que ir e usar certos critérios e ser consistente nessas regras e critérios para ele conseguir extrair as 613 mitzvot que se encontram na Torá. E o Maimônides ele falou que o grande livro em que todos antes do Maimônides se basearam, ele tinha erros catastróficos, pelo menos na opinião do Maimônides eram erros catastróficos. Então ele falou, eu senti a obrigação de enumerar as 613 mitzvot. Mas aí que ele falou, as pessoas vão chegar e argumentar que eu estou errado, como eu posso ter contado uma mitzvah, eu posso ter não contado uma outra mitzvah, e vão falar que então tem um erro nas minhas palavras. Então eu sinto a obrigação de provar cada uma das mitzvot que eu registrei, que eu contei, porque ela entra na contagem das 613 mitzvot. E antes disso, então, o Maimônides ele escreveu 14 regras, das quais ele seguiu para especificar e enumerar quais são as 613 mitzvot. De onde o Maimônides se baseia? Ele se baseia no Talmud. Lendo o Talmud e outros livros da época, você começa a entender, você começa a encontrar certas mitzvot, o que os sábios do Talmud consideraram certas mitzvot. E o livro do Talmud era um livro que não era discutível. Uma vez que foi concluído o livro do Talmud, ele não é questionado. Então, tanto o Maimônides quanto o antecessor dele teriam que concordar ou tirar suas provas do Talmud. Então, o que o Maimônides faz? Ele resolve escrever uma obra inteira antes desse Mishneh Torah, antes daquele livro onde que ele especifica as halachot, ele resolve fazer uma aula, um livro, uma obra, na qual ele prova, e ele numera todas as mitzvot, e ele prova cada mitzvah porque aquela mitzvah entrou na contagem. E esse é o Sefer HaMitzvot do Maimônides, o livro que nós temos na nossa frente, que é exatamente o livro que ele conta as 613 mitzvot, ele numera os 248 mandamentos positivos, ele numera os 365 proibições da Torá, e ele prova cada um deles porque entrou na contagem das 613 mitzvot. Então é isso que nós temos aqui, a partir do estudo 1, ele começa a enumerar os 14, primeiro ele enumera os 14 fundamentos de uma maneira curta, e depois nos próximos dias ele vai explicar cada um dos fundamentos, o que ele é. Então o que nós vamos fazer é o seguinte, até o estudo 5, quando ele começa a primeira mitzvah de fato, então o estudo 1 até o estudo 4, eu vou tentar explicar esses fundamentos de uma maneira
resumida, porque alguns deles são bastante complicados, a gente só vai conseguir começar a entender eles uma vez que nós já estamos familiarizados com o estudo. Então eu vou tentar explicar, dar uma curta explicação até a gente chegar nas mitzvot propriamente ditas. Só para finalizar um assunto que é o seguinte: o Maimônides, o Sefer HaMitzvot, como ele dividiu seu livro, como ele escreveu, então ele falou assim: temos 613 mitzvot, 248 positivas e 365 proibitivas. Ele numerou, ele deu um número para cada uma das mitzvot positivas de 1 a 248, e depois ele deu um número para cada uma das 365 proibitivas. Ele primeiro colocou todas as mitzvot positivas e deu um número para cada uma, depois ele colocou todas as proibições, dando um número para cada uma. Esse é o livro original. O livro que nós temos à nossa frente, ele foi reordenado da seguinte forma: ele seguiu a divisão de assuntos que foi usada no Mishneh Torah, que foi usada no livro das Halachot, no livro que tem os detalhes de cada e as leis de cada mitzvah, e ele foi selecionando as mitzvot de cada assunto e colocando elas em ordem. Então você pode chegar num dia e estudar algumas proibitivas junto com alguns mandamentos. No livro original você ia ler primeiro todos os mandamentos e depois todas as proibições. Do jeito que está aqui, você vai ter uma intercalação, você vai ter as mitzvot por assunto. Por que foi feito desse jeito? Porque quando o Rebbe lançou a campanha de estudar o Maimônides diariamente, ele lançou isso aqui com três formas e 3 ciclos. Um deles é estudar o Sefer HaMitzvot do jeito que nós temos à nossa frente. O outro jeito e outros 2 jeitos é estudar não as mitzvot, mas estudar a obra do Mishneh Torah, estudar as halachot, as leis, os detalhes de cada mitzvah. É um estudo mais profundo e mais demorado, e exige um pouco mais de conhecimentos. E naquele estudo você tem duas formas: ou que a pessoa estuda 3 capítulos por dia, terminando os 14 livros em um pouco menos de um ano, ou estudando 1 capítulo por dia e terminando os 14 livros em um pouco menos de 3 anos. O estudo das mitzvot, ele anda de mãos dadas, vamos por assim dizer, com o estudo dos 3 capítulos. Aqueles que estão estudando 3 capítulos, então eles vão estar estudando as leis das mitzvot que nós vamos estar estudando diariamente. Então o que pode acontecer? Quando tem uma mitzvah que tem várias e várias leis, então eles vão levar mais do que um dia para estudar as leis daquela mitzvah, mas é uma mitzvah só. Então nós vamos repetir aquela mitzvah alguns dias, porque nós estamos esperando aqueles que estão estudando as leis, por assim dizer. Aqueles que estão estudando as leis, eles estão trabalhando muito, porque são muitos detalhes e muitas leis sobre uma mitzvah só. Mas nós que só estamos lendo a mitzvah, não estamos lendo os detalhes, vamos ter que esperar, vamos ficar num compasso de espera, vamos ler, estudar aquela mitzvah, repetir aquela mitzvah algumas vezes até que nós possamos passar para a próxima mitzvah, quando aquele estudo de 3 capítulos também passar para o próximo assunto.